da Cozinha Canina. Estou aqui com o Dr. Fábio e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre endoscopia canina, tá? E eu gostaria que o Dr. Fábio se apresentasse, falasse, mostrar o seu breve currículo e depois a gente vai me apresentar um vídeo e como é que funciona o equipamento. Tá bom, Gabriel, eu te agradeço pelo convite de poder falar aqui no seu canal. Eu venho trabalhando com endoscopia já desde 1997, eu sou um pouco antigo, né? Me formei no século passado e venho trabalhando com esse tipo de exame desde então, né? A endoscopia ela funciona muito bem para alguns exames, principalmente naqueles que o veterinário precisa examinar a mucosa do trato gastrointestinal ou a mucosa do trato respiratório. É um exame muito útil, na verdade, ele consegue fazer alguns procedimentos que são terapêuticos, portanto, a gente pode conseguir fazer retirada de corpos estranhos, sem, no entanto, ter que fazer incisões, sem, no entanto, ter que cortar o paciente da gente para chegar ao estômago e fazer a retirada, né? Então essa seria a maior vantagem, fazer diagnósticos e fazer alguns procedimentos terapêuticos sem, no entanto, trazer um grande trauma para o paciente, né? Com relação ao currículo, né, eu me formei na Unip e passei um longo período ainda estudando, para tentar, a gente sempre tem que procurar se aperfeiçoar, né? Então, entre mestrado e doutorado lá na Unifesp, foram mais ou menos uns 10 anos de estudos além da graduação, né? Então, você tem mais de 10 anos de experiência na área especificamente de endoscopia. Eu diria para você, eu estou no meu 17º ano de formado, já passei por poucas boas, assim, já tive situações bem desafiadoras, assim, e hoje em dia a gente, com esforço e tudo, estudando um pouco mais, e a gente conseguiu aprimorar o serviço, né? Conseguir equipamentos melhores, de maior qualidade, mais portáteis, e uma satisfação a gente poder trabalhar, assim, às vezes até de uma maneira melhor do que muitos profissionais da área humana, por exemplo. Bacana. Doutor, você poderia apresentar para a gente como é que funciona? Bom, doutor Fábio, como é que funciona esse equipamento? Como é que funciona? Aqui a gente tem, aqui nas minhas mãos, um gastrofibroscópio, né? É um dos tipos de equipamento que a gente usa para conseguir fazer os exames, né? Esse aparelho tem mais ou menos 1,10 m de comprimento, ele é ideal, é suficiente para a gente conseguir entrar e fazer o exame num cão até mais ou menos 10 kg, entre 5 a 10 kg, é o aparelho que a gente usa, né? É evidente que se você tiver um cão de raças pequenas, né, um Yorkshire, e quiser fazer o exame do estômago, seria um aparelho menos calibroso, um pouquinho menos extenso também. Né? O contrário também é verdadeiro, né? Então, se você tem um paciente de raças gigantes, se você tem um dog alemão, um cão que passa dos 30 quilos, a gente já teria que usar um aparelho, não precisa ser menos calibroso, mas ele teria que ser mais extenso, né? Por volta de 1,50 m mais ou menos. Tá? E existem aparelhos que a gente conseguia fazer gastroscopias em cavalos, esses já têm 3,5 m, são bem mais extensos. Tá. Basicamente, o endoscópio ele tem as seguintes propriedades, né? Ele é flexível para poder acompanhar a curvatura anatômica normal das vísceras ocas, dos órgãos ocos, né? Ele consegue iluminar através dessas duas lentes, e eu vou pedir então para que depois você aproxime a imagem. Vou tentar aproximar aqui, eu consigo. Bom, Gabriel, um aspecto importante do aparelho é o canal de trabalho que ele possui. O canal, a entrada dele é aqui, né? Esse canal é fundamental para quem faz endoscopia, né? Porque ele permite a passagem, o uso, né, de vários apetrechos. Isso aqui que eu estou segurando é uma pinça de biópsia. Ela abre e fecha, né? Eu comando a abertura e o fechamento dela aqui por fora do aparelho. E uma vez que a gente consiga introduzir ela aqui, ela passa por toda a extensão do aparelho e ela desemboca na extremidade distal do endoscópio. Aqui vocês estão vendo ela saindo aqui pela ponta distal do endoscópio
né, ela continua tendo esse movimento de abrir e fechar. Além de passar a pinça de biópsia, o canal permite que a gente também aspire secreções e também injete líquido para eventualmente fazer alguma lavagem da porção de mucosa que a gente está examinando. Existem outros usos, a gente vai simular alguns aqui, de retirada de corpo estranho, por exemplo. É possível a gente fazer com outro tipo de pinça, com outro tipo de material, remover diversos tipos de corpos estranhos. E daqui a pouquinho a gente já mostra isso aí para vocês. Bom, essa é uma outra pinça. Ela é destinada para uma outra finalidade que não a coleta de fragmentos de biópsia. Vocês conseguem ver, ela tem 2 dentinhos, né? 2 num lado e um único no outro lado da mandíbula dela. Esses dentinhos facilitam a vida de quem está fazendo o exame quando o objetivo da endoscopia é remover corpos estranhos. Aqui a gente simulou a captura de uma moedinha de 5 centavos. O corpo estranho fica preso com bastante firmeza e é possível a gente retirar essa moeda, por exemplo, de um cachorro que tenha ingerido ela e a moeda está no estômago. Mais uma variação de uma pinça de corpo estranho. Essa serviria para pegar objetos maiores, né? Um osso, por exemplo, de uma dimensão maior. Aqui a gente vai simular a mesma coisa, a mesma captura. Consegue pegar a moedinha e consegue tracionar também. Muitas vezes a gente se depara ou fica diante de um corpo estranho que as outras 2 pinças têm dificuldade para fazer a captura, para fazer a apreensão do corpo estranho. Nesses casos a gente apela para um outro dispositivo. Isso aqui é um basket. Ele tem uma dimensão maior, né? Parece uma rede, exatamente. A tradução literal é um cesto, né? E ele consegue abraçar com mais facilidade essa natureza aqui de corpo estranho. Ele é redondo, ele não tem arestas para você conseguir fazer a apreensão com os outros 2 tipos de pinça, e aqui a gente consegue uma apreensão mais rápida e mais segura também. A última das propriedades interessantes que o endoscópio consegue fazer, a última peripécia, né, que eu queria mostrar para vocês, é essa ponta flexível dele. Ela permite que você movimente ela para cima, para baixo, para os lados, né? E quando a movimentação, a deflexão é feita para cima, a ponta do aparelho chega a fletir 180 graus. Sem essa manobra, a gente jamais conseguiria ver o fundo gástrico, teria imensa dificuldade em ver, né? Então, para as outras direções, para baixo e para os lados, o aparelho só consegue fazer essa deflexão de 90 graus. Para cima, a angulação sempre consegue ser maior. Doutor Fábio, agradecemos a sua apresentação desse aparelho de endoscopia e no próximo vídeo vamos falar um pouco mais sobre mostrar um caso real, né? E como que a endoscopia pode ajudar em alguns diagnósticos e como a alimentação caseira, balanceada, pode ajudar a evitar alguns casos específicos de digestão e alguns problemas de inflamação que tem em alguns cachorros, né? Tá certo, Gabriel. Tá joia? Muito obrigado pelo convite. E precisando, eu estou aí à disposição. Tá joia. Vamos deixar também os contatos, né, do Dr. Fábio. E assista o nosso vídeo, curta o nosso canal e vamos mostrar mais vídeos apresentando mais curiosidades do mundo canino para vocês. Obrigado.